O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. O Tubarão, no filme Tubarão, em 1975, é muito bem engendrado, tendo em conta os meios que existiam à época. Ou seja, mesmo vendo hoje o filme, sabendo nós o que fazem os efeitos especiais hoje, aquele tubarão é de se lhe tirar o chapéu. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que é o blockbuster da cultura popular na Rádio Nacional e também sempre em podcast. Esta semana com a Maria Ramos Silva, o Pedro Buxerimentos e a Susana Romana, já que o Bruno Vieira Amaral teve de ausentar-se devido a motivos de importância que eu acho que devem ser relevantes. Não sei bem. Olá, Susana. Olá. Obrigado mais uma vez. Tens o teu microfone desligado? Tenho. Tinha. Imagina. Ligaste a meio de um berro. Que agradável. Sabes porque é que isto é bom? Porque assim parece que é indireto. Boa. Altamente profissional. Esta semana estamos prontíssimos, agora que já liguei os microfones todos, para cantar os parabéns ao Tubarão, filme que faz 50 anos. E estreou-se internacionalmente a 20 de junho de 1975. Steven Spielberg, o realizador, tinha 28 aninhos e inscreveu na história o filme que inaugurou a era dos blockbusters e que ainda hoje deixa muitos a pensar 2 ou 3 vezes antes de dar um mergulho no oceano. Susana Romana, vamos começar por ti. A pergunta mais fácil, mais preguiçosa com que eu poderia começar este programa: se te lembras quando viste o Tubarão pela primeira vez? Eu acho. E tu dizes assim, sim, foi ontem. Mais ou menos. Eu acho que a primeira vez que eu de facto vi o Tubarão de início ao fim foi no canal Hollywood. Vou dizer em 2015, para aí. A primeira vez que eu acho que vi o Tubarão. Porque há aqueles filmes que são tão conhecidos e que fazem de tal maneira parte da cultura pop que tu vais vendo por casa e nunca tens a certeza se alguma vez sentaste a ver o filme do início ao fim. Tens ali umas cenas na memória e tal. E a primeira vez que eu vi, e devo dizer que estava à espera de gostar mais. Eu gosto mais eu mais depressa acho que vejo um documentário sobre o making of do Tubarão do que o Tubarão. Eu acho mais interessante o impacto que teve, a iconografia, acho isso mais interessante do que o filme em si. E a quantidade de histórias que há à volta também vale a pena. E o filme, é isso também, é um filme do seu contexto, que é aquilo visto com os olhos desta altura. Há coisas que parecem formulaicas, mas que na verdade a forma original vem dali é que vem a matriz de não sei quantos filmes que eu vi depois desse. Para mim a cena a música do Tubarão lembra-me de imediatamente o início de um filme que assim eu vi muitas vezes, que é o Aeroplano. Que começa com uma cena do avião entre as nuvens. Sim. E a música do Aeroplano, porque o Tubarão era o filme da altura, era o filme, e se havia um filme catástrofe como é o Aeroplano, mesmo sendo uma comédia, e se ia mimetizar o grande filme catástrofe da história. E o Tubarão estava a contaminar o espaço pop, não é? Sim, o Tubarão lembra-me imediatamente, quando eu estudei, esta frase vai parecer mais pomposa que aquilo que é de facto, mas quando eu estudei guionismo em Nova Iorque, numa escola que olhando para trás era muito má, por isso é que isto parece mais pomposo que aquilo que é. Mas foi bonito. Mas o meu professor de guionismo era um tipo extremamente amargurado, que odiava dar-nos aulas. Qual era o primeiro nome dele? Era o Ed Smith, tem o nome mais banal de sempre. Exato. E o Ed era um guionista já na altura, talvez nos seus 60 anos, profundamente amargurado por ter que se resignar a dar aulas porque nunca tinha conseguido de facto descolar como guionista, e a grande amargura de vida dele é que ele tinha sido colega do guionista do Tubarão. Isso dava uma série, uma sitcom. E ele estava sempre a dizer como o colega dele nem era dos melhores colegas do curso, nem era daqueles que se destacava, ele vivia muito amargurado porque ele era o tipo sentado na cadeira ao lado do tipo que escreveu o Tubarão. Mas o tipo que escreveu o Tubarão adaptou um livro Adaptou um livro, exatamente. E ele, um bocadinho para o rebaixar, dizia, pronto, em guionismo fala-se muito da estrutura dos 3 atos, que tem várias maneiras de ser explicada, mas a maneira básica é início, meio e fim. Ou seja, é mais ou menos isto. Mas todos os filmes, de alguma maneira, encaixam na estrutura dos 3 atos. E ele, para denegrir o guionista do Tubarão, costumava dizer, eu percebo tão pouco disto, que ele dizia que o filme só tinha 2 atos, um dentro do barco e outro fora. E então eu lembro-me sempre imediatamente destas histórias com o Tubarão. Referiste aí uma coisa, aqui há poucos dias alguém me dizia que uma frase como: o canal Hollywood é o melhor canal da televisão.
Talvez. E uma coisa que eu não estava à espera. E deixou-me a pensar que se calhar há muito mais gente a ver canais de filmes. Aqui o nosso amigo Pedro saberá melhor. Sim, porque às vezes as plataformas de streaming esmagam-te pela constante escolha. Às vezes a única coisa que tu queres é sentar-te e dizer o que é que tem hoje para mim, está a dar o quê? Às vezes é só isso que tu queres. E um lugar confortável, não é? Sim. E regressar a um sítio bom. Pedro Buxeri Mendes, tu como homem experiente, aliás, és a pessoa mais experiente neste estúdio. Em Portugal o filme estreou-se em 1977 e eu queria saber, tu eras um garotinho, não é? Tinhas 7 aninhos, lembras-te de alguma coisa, de alguma referência a este filme? Lembro-me que se falava, lembro-me não entender muito bem porque é que Jaws era tubarão. Exato. Sim. Que Jaws não é shark, estás a ver? Exato. Será que é o nome próprio do Mandíbulas. Não percebia muito bem. Sim, lembro-me, sobre os canais de filmes, Portugal tem uma penetração de televisão por subscrição, portanto, vulgo cabo de quase 100%. Tem muitos reformados, muitos mesmo. E inativos, enfim, muita gente reformada. E os canais de filmes que apelam a um público mais velho têm excelentes resultados, tanto que o Fox Movies agora também tem imensos filmes westerns e coisas assim. Ok. Pronto, para te responder. Gosto de saber estas coisas. Naquela altura, não necessariamente talvez em 77, mas nos anos a seguir, quando eu comecei a folhear jornais, eu era fascinado pelos anúncios nos jornais a filmes. Portanto, anúncios, publicidade. Sim, quartos de página. Exato. Tipo, Sim. quinta semana. Pronto. Impensável hoje, não é? Havia muitos anúncios a cinema pornográfico. Eu lembro disso porque a expressão contém cenas eventualmente chocantes. Claro. Ficou-me na memória. E provavelmente seria obrigatório, não é? Sim, tinham sempre aqueles nomes criativos, tipo os deusas do sexo, uma coisa assim. Sim. Que o meu lado intelectual fazia-me pensar o que seria aquilo. E havia anúncios... Mas deusas do sexo não é muito original. na altura. E havia muita publicidade, portanto, muitos anúncios a um tipo de cinema que são os chamados disaster movies, não é? E aqueles que mais me ficaram foi A Torre do Inferno e o Aeroporto. E depois havia o Aeroporto 78, houve vários aeroportos. Aeroportos. Este Jaws é o primeiro, não é? É dos primeiros, supostamente é o primeiro summer blockbuster, não é? Exato. O primeiro filme de verão. Embora isso dos blockbusters ganham outra dimensão nos anos 90. Exato. Por causa das pipocas. Nós em Portugal passámos a ter os chamados centros comerciais de nova geração, que tinham aqueles cinemas que vendiam pipocas. Depois passou a ser cool falar mal das pipocas. Não sei, agora estou um bocado perdido se é bom ou mau falar, se fala bem ou mal. Elas continuam a existir por isso. Pronto, mas nesta altura não havia pipocas. E eu só vi o Jaws muito mais tarde. E vi mais ou menos por dever de ofício. Não é um tipo de eu não, é como o Psycho e não sei o quê. Eu não gosto muito de filmes de susto, não é? Sim. Não sei como é que se diz, terror, thriller. Aliás, já abordámos horror, aqui essa sim. tua má relação. Acho um filme... Depois, ao ler sobre o assunto, portanto, sobre o objeto artístico daquele tempo, é um filme muito interessante, não é? Um pouco como também o Psycho, que só vemos a mãe, não é? Muito, sim. Não? E aqui não vemos bem o tubarão e tal. E percebe-se porquê, não é? Porque na altura não havia os efeitos especiais. Deixa-me só dizer esta coisa inteligente, que um dos grandes méritos, talvez o principal, do Game of Thrones, muitos anos depois, foi ter-nos dado dragões realistas, que é um bocado estúpido, porque os dragões nunca existiram, não é? Mas, ou seja, o adulto em nós ficou completamente satisfeito com a representação visual do dragão. Ao ver aqueles dragões, Pronto. sim. O tubarão, do filme Tubarão, em 1975, é muito bem engendrado, tendo em conta os meios que existiam à época. Exato. Ou seja, mesmo vendo hoje o filme, sabendo nós o que fazem os efeitos especiais hoje, aquele tubarão é de se lhe tirar o chapéu. Aliás, basta ver depois aqueles filmes tipo Sharknado e não sei o quê, para vermos como outros tubarões não estiveram à altura. Maria Ramos Silva, tu que és, além de outras coisas, uma intelectual, e o livro, no meio disto? E que estive a rever o Tubarão, em Portugal. É verdade, e que estiveste a rever.
há uma coisa interessante que é a produção comprou os direitos da adaptação do livro. Acho que o livro ainda nem tinha sido publicado. Portanto, aquilo ninguém sabia o que é que aquilo era, eles já tinham comprado aquilo. Eu tenho a ideia que o livro é uma coisa que não faz parte da história, não é? Existe porque, enfim... Não, isso sim, há vários casos disso. Eu ainda agora na Feira do Livro me cruzava com uma senhora que estava a olhar para um volume do E Tudo o Vento Levou e dizia: olha, isto afinal é um livro, vou ler. E eu penso que o Tubarão é mais ou menos o mesmo efeito. A própria história do autor é muito engraçada. Isto foi escrito por um senhor chamado Peter Benchley, que depois tem muitas outras coisas que também acabam por ser adaptadas, até com o Michael Caine nos anos 80. Sempre muito à volta do mar. Ele era um tipo que na altura era freelancer, estava ali naquelas fases que ou vai ou racha, e pensou, bem, eu tenho mesmo que fazer alguma coisa que seja vista e lida e que possa ter algum sucesso junto às editoras, e acho que tinha 2 planos. Um deles era escrever um livro de não ficção sobre piratas, e o outro, ele tinha lido uma notícia sobre um pescador que tinha apanhado um tubarão branco na costa de Long Island e pensou, bem, ou então fazer assim, um plot em que haja um tubarão que dá cabo de alguém e que aterroriza uma pequena comunidade. Pronto, acabou por decidir-se por isto. Portanto, basicamente, se calhar, estamos a falar disto e não de um filme de piratas feito pelo Spielberg, não faço ideia como é que seria, mas é muito engraçado porque, de facto, isto acaba por se transformar... Nunca viste o Hook? Pronto, se calhar isso foi a outra parte. Já vamos falar desse, não é? Exato. Mas bom, quer dizer, acaba por se transformar num best-seller. E há outra dado engraçado, é que o Spielberg chegou a dizer que quando leu o livro pela primeira vez até simpatizou muito pouco com as personagens, acabou por estar muito do lado do tubarão porque achava que os tipos não tinham graça nenhuma. E é curioso porque depois o próprio... é verdade isso, ele disse, eu queria, ele acho que chega mesmo a dizer, eu queria que o tubarão ganhasse, não é? Que desse cabo daquela gente toda, eu já estava farta daqueles tipos. Pronto. E é muito engraçado porque agora neste comeback, ou nesta efeméride dos 50 anos, foram falar com o Richard Dreyfuss, que é um dos atores, um dos protagonistas, e ele próprio diz, pá, eu nem quero falar deste filme porque aquilo foi tão aborrecido de filmar, tão aborrecido. Nós passámos horas ali, depois de repente lá tinham que cortar outra vez porque se aparecia um barco atrás ou alguém atrás, tínhamos começado, era esperar. Aquilo basicamente era vida de surfista no mar à espera de uma onda. O Richard Dreyfuss e companhia tiveram que estar ali à espera do tubarão, digamos assim. Outro dado interessante para mim é a forma como o impacto que este filme acaba por ter na cultura pop, de alguma forma, muito diretamente na experiência de praia, porque imediatamente a seguir há muita gente que começa a ter medo de facto de ir à praia, não é? Sobretudo ali na costa de Long Island. Não é uma coisa que tenha durado muito, mas digamos que os norte-americanos ficaram assim um bocadinho renitentes em relação à eventualidade de andarem para ali de facto uns tubarões. E outra coisa também muito, muito interessante, porque o próprio Spielberg volta a falar disso, é um caso um pouco mais sério, que é a forma como a nossa percepção, sobretudo de uma geração, mudou em relação aos tubarões. Eles passaram a ser vilões. Há mesmo quem chama um Jaws Effect, em que as pessoas de facto têm ali uma visão muito drástica em relação aos tubarões, ao ponto de estamos a falar de toda uma população altamente vulnerável hoje que acabou por ser dizimada em larga escala por causa de um filme. Enfim. É uma questão interessante e que eu ia colocar aqui à Susana, mas de forma mais personalizada, que é porque é uma dúvida que eu tenho, que é até que ponto um filme pode influenciar de facto a forma como nós vemos a realidade, pode influenciar a forma como tu entras no mar quando vais dar um mergulho, se vais à procura de um tubarão, se alguma vez paraste para pensar nisso à conta de um filme. Ora bem, tu estás a perguntar isto à pior pessoa do planeta. Claro, porque tu viste isso outro dia no Hollywood. Porque eu não sei nadar, Tiago. Eu não é preciso estar um tubarão na água, basta estar água. Mas o protagonista do tubarão também não gostava de água, que é uma coisa extraordinária, não é? E vai se enfiar naquela aventura. Então, mas atenção, mas tu que tens descendência, sim, isso pode-te preocupar de outra forma, de uma forma dupla, que é deixa-me lá ver se há algum tubarão na água. Nunca foi coisa que me tenha passado pela cabeça, até porque, falando de descendência, as crianças hoje em dia crescem já a olhar para os tubarões de uma maneira um bocadinho diferente, porque o tubarão é o fixe que toda a gente quer ir ver num oceanário da vida ou no SeaWorld. É o fixe. É uma boa piada. É um mamífero. Portanto, eu acho que já estamos na fase em que o tubarão já dá a volta. Um tubarão já pode ser o protagonista bonzinho de um filme de animação. Acho que já se passou para o outro lado. Se calhar, em parte, por causa de todos estes anos de
vilificar Sim. os tubarões um bocadinho por causa deste filme. Não sei se terá sido só por causa deste filme. Há dados que fazem uma correlação entre a diminuição dos tubarões e a caça aos tubarões. O próprio Steven Spielberg disse numa entrevista a 2022, há pouco tempo, que se sente culpado de alguma maneira pelo impacto que aconteceu. Pelo impacto que o filme teve na maneira, na diziminuição dos tubarões. Não terá sido só por causa disso. Há caça aos tubarão por outros motivos económicos, por isso acho que o Jaws se calhar tem as costas largas, mas de facto durante muito tempo era... Porque se formos a ver, ele é o vilão perfeito. Claro. É muito gráfico, tem muito sangue, É muito inesperado, é irracional. Exato. Ou seja, ele é o vilão perfeito. Ele é o vilão com o qual tu não consegues racionalizar para ele ficar bonzinho de repente. Ele é o vilão perfeito. Portanto, faz sentido que isso durante muitos anos tenha resultado. E era de facto também o gancho para vender o filme. A fase promocional era You'll never go in the water again, nunca mais vais voltar para dentro de água. Por isso eles queriam de alguma maneira, não digo o Steven Spielberg pessoalmente, se calhar a equipa de marketing, eles queriam de facto causar impacto. O filme saiu no verão, por isso mudar a maneira das pessoas irem à praia era de alguma maneira promover o filme. É que foi no início do verão, dia 20 de junho, não é? Foi mesmo estragar as estava férias mesmo a toda a gente. Pedro, antes de terminar aqui a primeira parte, uma pergunta que não estava planeada, mas é só uma curiosidade que eu tenho, que é, nessa transição final dos anos 70, início dos anos 80, ia muita gente ao cinema, em Portugal? Sim, o cinema era muito barato. Tínhamos pouca televisão, não é? Pois. E ir ao cinema era trivial. Havia muitos cinemas de bairro, no sítio onde eu vivia também, depois foram fechando. E eram ruidosos. Porque a verdade é que ainda não havia aquelas coisas de multiplex com 10 salas e tal. Não, mas era um tempo em que para nós crianças era bom, porque começava sempre com desenhos animados. Cada sessão. Cada sessão começava com desenhos animados. Era como a lotação esgotada na RTP, não é? À quarta-feira. Sim, vem daí. E depois mais tarde com os trailers, não é? Às vezes gostávamos mais do trailer do que do... Mas o cinema era de facto muito barato em Portugal. E sim, íamos ao cinema, era trivial ir ao cinema, ir à matiné e não sei o que, era normalíssimo. Já a pensar nisso por causa da história dos blockbusters, porque não sei até que ponto se na altura se podia dizer que se sentia a diferença quando havia uma grande estreia ou um blockbuster em Portugal. O cinema naquela altura e durante muitos anos tinha grafismos, deixa-me dizer assim, enfim, na Liberdade, deves-te lembrar, o Condes tinha aqueles os cartazes posters, enormes, sim. Mas os cartazes eram muito, muito sugestivos e quase sempre depois o filme desiludia, porque o cartaz parecia incrível, espetacular, aquilo era mesmo um tubarão. Cumpria a sua função, então. Sim, mas era uma espécie de exagerava, não é? Uma espécie de... Falta-me agora a palavra certa. E eu lembro-me de ver filmes, muitos deles adaptados de aventuras do Júlio Verne, que depois revi no Cabo, imagina, anos depois, e vi para aí 2 minutos e pensar como é que... Por exemplo, eu vi imensos filmes do Louis Dufournet, o cómico francês, e o póster parecia sempre mais animado, ter mais graça do que o filme em si. E hoje em dia revês e penso, onde é que eu estava com a cabeça? O Herbie, por exemplo, aquele do Caracha. eu adorava aqueles filmes, mas depois... E nós íamos passear, às vezes só para ver os cartazes dos próximos filmes. Brevemente, acho que é brevemente. E essa coisa, aquilo... Eram as redes sociais então. É outro mundo, meu amigo. Eu era obcecada por ver aquilo que dava na RTP todos os dias ao final da tarde, que era o que é que estava em cartaz. Eu era com a música dos Dire Straits por baixo, eu era obcecada por ver isso. Era o cartaz, exatamente. Muito bem. Sim, senhor. Final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Engenheiro Vicente Valbon, quando é que foi notificado do desaparecimento do seu filho, José Valbon? Epá, desculpa lá, mas logo agora é que o gajo tem que ser entalado. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Sara Matos e a minha, Beatriz Godinho.
Episódio 5. Furo lento. Onde é que tu andas, é? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Pedro Buxeri Mendes e esta semana com a Susana Romana. Estamos a falar do Tubarão, filme de Steven Spielberg que marcou a história do cinema e que esta semana faz 50 anos. Maria Ramos Silva, há bocado, vamos voltar atrás, porque tu há bocado disseste que reviste o filme. E podemos dizer a toda a gente que reviste o filme anteontem, não é? Verdade. Esta semana. Para este programa, propositadamente. Como é que é ver o Tubarão em 2025? É interessante porque há logo ali alguns dados que nos apontam por essa característica mais datada, não é? E não é só o próprio Tubarão. Por acaso é interessante, eu não sei se vocês fazem esta pergunta, será que nós hoje tivéssemos hipótese de um remake com um Tubarão hiper mega sofisticado, acharíamos a mesma graça, se valeria a pena, não sei, pronto, mas é interessante. Agora, de facto, tens ali coisas que são muito daquele tempo, não é? Quando de repente tens um sinal de alerta para tubarão no mar e a primeira coisa que a polícia faz é ir a uma espécie de papelaria comprar cartazes para escrever cuidado, não vão aos banhos, não é? Há assim quando hoje se resolveria com uma publicação no GIS. Há uma quantidade de coisas que parecem muito caricatas. Só dizer Mas o Ciresp funciona pior do que a papelaria. Só dizer uma coisa, as pessoas da costa vivem do turismo, não é? Claro. Certo, faz sentido. Sim. E isso no filme está bem presente. Mas mesmo hoje em dia. E, portanto, relativizam tudo. Eu estavas a perguntar há pouco à Susana, na primeira parte, se ela tinha medo de ir à água por causa dos tubarões, eu não sei o quê. E eu, de facto, agora já não vou ao Gado, mas quando ia, não sei o que, peixe-aranha. E de imediato és condicionado nos teus comportamentos. Sim, mas ainda hoje, peixe-aranha é horrível, pelo amor de Deus. Mas basta ouvir, ou seja, quando estou lá não me lembro do peixe-aranha ou das alforrecas, ou lá como é que se chamam, mas depois há sempre alguém no areal que diz ontem foi mordido pelo peixe-aranha e tu ficas imediatamente em modo, não. Algum de vocês alguma vez foi picado por um peixe-aranha? Sim, não, é muito mau, não aconselho. Não recomendarias a um amigo. Eu sei que não bate o tubarão, certamente, mas é muito desagradável, tem um efeito muito rápido e tu sentes que se não atuares rapidamente aquilo vai... Sim. O que atiraste para a areia? Não, por acaso contei com a gentileza de um banheiro impecável que me foi buscar água a ferver, mas sim. Lindo, aposto. Banheiro. A solução mais rápida, se não tiverem água, já agora ficam a saber, é sim enterrar o pé na areia, mas se puderem, contem com. Mas deve ser tramado, se enterrares o pé na areia e apanhas outro peixe-aranha, isso deve ser ótimo. Estou a brincar. Não, por ele, Tiago. Mas é chato, Mas é engraçado como as populações. Não, está ótimo. Não se preocupam, não é? Não, querem que tu continues. Enjoy, não é? Claro, por favor, não se vai embora. Isto está nevoado. Mas isto vai abrir logo à tarde. Isto é um almoço abre. Esta economia da costa, não é? E o Jaws prejudicou de certa forma, não é? Pelo menos ali durante algum tempo. E em alguns sítios a economia, não é? Sim, costeira. Mas, Maria, estavas a meio do teu raciocínio? Não sei se já terminaste. Não, era isso. Há ali coisas que eu acho curiosas, não é? O bronzeado deles, aquela caracterização, eles estão laranjas, não é? Eu sei que eles estão no mar, mas a forma... Mas todo o filme tem assim uma cor... Tem, muito vintage, que isso eu também achei engraçado. Mesmo aquela representação da praia, tem ali qualquer coisa que se fosse um pouco mais simétrica, quase parecia Wes Anderson, porque de facto depois tens ali um quadro muito interessante. Também ficaste... uma coisa que é muito famosa no filme é a música. A música do John Williams, não é? E aquele pedaço de música... Atenção, para mim o Tubarão é antes de mais a música. Eu acho que isso também muito tensa e muito nervosa. Sim. Porém, tu estavas à espera não tinhas bem a memória da quantidade de música que o filme tinha. Sim. O filme não tem. Sim, vive essencialmente de... Aliás, esse próprio sinal do John Williams é uma coisa muito curta. Eu tinha ideia na minha cabeça que nós estávamos permanentemente a ouvir aquilo. Eu acho que isso também é um efeito. Mas é extraordinário consegue... como aquilo ficou. Exato, mas é isso que é extraordinário, não é? E depois há o nome do barco. Que é o Orca. Que é extraordinário. Que é a baleia assassina. Exatamente. Mas houve um filme chamado... Houve um Orca, filme desses, nessa altura. Que era, claro, o mesmo princípio, não é? Sim. E eu gosto daquele efeito bonequinhas russas, não é? Há aquele momento em que uma das personagens... Sim, daqueles momentos em que uma das personagens que depois acaba por falecer também, não é? Com o tubarão.
Não, por acaso isso é um caso engraçado. Eu pensava, o Tubarão é um daqueles casos paradigmáticos em que o título é completamente spoiler. Exato. Não é? Aquilo, quer dizer, what you see is what you get. E tu mesmo assim Mas não és travado. E queres ver até ao fim. Sim, não tem qualquer efeito de spoiler, apesar de tudo, não é? Porque tu vais escrever e há de facto ali partes um pouco aborrecidas. E eu senti-me um pouco com o Richard Dreyfuss ontem a ver isso. Mas queres ver como é que aquilo acaba, não é? Pois também é um pouco tonto pensar como é que aquelas duas pessoas vão acabar a sobreviver a bater os pezinhos até à costa. Mas nota uma coisa, mas se calhar para quem nunca viu o filme, ou sobretudo na altura, se calhar é interessante esperar para ver se o Tubarão ganhava. Não, é? claro, Eu acho que isso tem é um extraordinário. efeito absolutamente extraordinário, sim. Até porque ele tem hipóteses, quer dizer, é um bicho grande. Sim, e uma das personagens recorda um episódio que é verídico, isso também é engraçado porque acaba por fazer link também com livros. Eu por acaso nem sei se isso deu alguma vez origem a algum filme, porque ele é tão sangrento que é provável que não, que é aquela história do navio do Indianapolis, que é uma história verídica e que é horrorosa. Isto para voltar um pouco aos ataques de tubarão, que é a história de um dos maiores desastres da Marinha Norte-Americana, mesmo no final da guerra em 45, não é? Quando eles vão entregar os componentes essenciais da bomba atómica a Hiroshima. Depois aquilo parece uma espécie de cordeiro, não é? Porque eles estão ali no Pacífico, levam com um torpedo japonês. Pá, é uma história absolutamente dramática, com 1000 e tal homens. Aquilo quando está a afundar caem, imagina, uns 900 dentro d'água. E muitos deles são devorados por tubarões, porque aquilo estava infestado de tubarões. E é uma história absolutamente sangrenta. E o personagem recorda parte disso, como tendo participado nesse acontecimento. Mas há de facto relatos de pessoas sobreviventes desse episódio, e é uma coisa absolutamente, quer dizer, bate qualquer enredo de Tubarão, porque é absolutamente dramático. Isto só para dizer, porque um pouco de trivia, que há, caso vos interesse, um International Shark Attack File, que todos os anos... Não, porque isto de facto é um caso sério, que todos os anos compila o número de ataques. Pessoas que são atacadas por tubarões no mundo. Em 2024 penso que foram 47 por aí, e até fazem uma estimativa entre os casos que são não provocados e os provocados, o que significa que há pessoas que se metem também com os tubarões, digamos assim. Portanto, isto é uma coisa, um mundo absolutamente espantoso. Se quiserem surfar um bocadinho por aqui também fica... Surfar não é boa ideia. Não é, até porque é muito perigoso para sopa para de barbatana de tubarão. É assim que se diz no chinês. Já provaste? Já, mas acho que não é barbatana de tubarão, é só um nome, não é? Pois, se calhar. É pescada, na verdade. Custa para aí 2 euros, portanto não deve ser mesmo. Eu espero que não seja. Aqui a nossa amiga Susana, que é a nossa asiática residente. Susana, o tubarão, propriamente dito, é um boneco mecânico, fica aqui o aviso. Na verdade são 3, fizeram 3. E eu descobri há pouco tempo que eles esqueceram-se de uma coisa, é que aquilo não foi feito para estar em água... É água salgada. Pois. Portanto foi uma desgraça, porque tinham que estar constantemente a reparar aquilo. Ora, o dito não aparece muito, se contares o tempo todo. Não, aliás, eu fui ver, e a primeira vez que tu vês o tubarão inteiro, ou seja, sem ser a ideia de tubarão ou uma barbatana... Que neste caso é o único boneco inteiro que eles têm, que é arrastado por um barco. Pronto. E é a primeira vez no filme que tu vês um tubarão inteiro, estamos a 1h20 de um filme que tem 2 horas. Portanto, tu durante 2/3 do filme tu não vês um tubarão, de facto. Pois é. Isso é extraordinário. A minha questão é: não é o boneco que causa o nervo. Não. É a possibilidade do boneco. Isso fez-me pensar, por exemplo, no primeiro Alien do Ridley Scott, que é de 77, uma coisa assim. Sim, é pouco depois. Em que o monstro também não aparece assim tanto. Não quando comparamos com os filmes seguintes. Mas é a possibilidade que torna aquilo tudo muito está nervoso. sempre ali na omissão, não é? Não é? Será que isso é uma regra? A ideia da tua cabeça, hoje em dia, é uma regra é uma regra é uma regra do cinema de terror de maneira geral. Que é o cinema, os filmes de terror bons vivem muito mais da sugestão do que propriamente estás constantemente a ver um mostrengo. Por isso é que há uma geração traumatizada pelos primeiros filmes do Pesadelo em Elm Street com o Freddy Krueger, e depois aquilo torna-se só uma palhaçada, porque às 2x3 é só um filme em que durante grande parte do filme tu vês o vilão a correr de um lado para o outro, e não é isso que tu queres. No caso do Jaws, que provavelmente até terá ajudado a fazer escola desta ideia de se subentender a força do mal em vez de estar sempre a ver, o guião não era assim. Isto foi uma necessidade causada exatamente pelo facto do bonequinho, que se chamava, o principal chamava-se Bruce, já agora, em homenagem ao advogado do Spielberg, que acho que é advogado dele até hoje. Mas mantém-se. Eu pensei que ele... Que era vingativo. Não, é aquela de um bom advogado é um shark. Um bom advogado vai lá e resolve. E
Ou seja, a ideia original era o tubarão aparecer muito mais vezes, mas como falava a Maria bem, às 2x3 era uma seca de estarem constantemente a reparar uma geringonça que não se dava em água salgada. Portanto, o guião foi muito reescrito por causa desta ideia, e é que surgem. Na verdade, isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao filme, até porque muitas das boas ideias de storytelling e de realização vêm dessa necessidade de, quando há o ataque a um miúdo, o que tu vês é o ponto de vista do tubarão, é a câmara a fazer de tubarão e a puxar o miúdo para baixo. Vês o sangue aqui e ali, vês as boias a abanarem, e essa ideia é muito mais assustadora. Sim, só vês as perninhas, não é? As perninhas baixo da... Dirias que é uma boa masterclass de guionismo em alguns... Acho que é uma masterclass muito repetida, mas muito repetida de uma fórmula que veio, não sei se toda dali, mas veio de uma maneira bastante cimentada dali. Portanto, é isso, é veres o tubarão, não é assim tão interessante, quer dizer, alguns vais ter que o mostrar também, aqueles filmes que, é um problema que às vezes há, se calhar até mais com as séries, porque se esticam mais no tempo, que é, prometem-te e nunca te concretizam. E às 2x3 aquilo já é sobre outra coisa. Eventualmente vais ter que concretizar, eventualmente vais ter que mostrar o tubarão, mas enquanto não o fazes, isso é muito mais interessante. E depois, como dizia a Maria, ainda tens em cima desta ideia do tubarão a banda sonora, que há um documentário sobre o John Williams muito bom na Disney Plus. Verdade, recente, sim. Em que ele fala sobre isto, e originalmente o filme, antes do John Williams ser chamado para fazer a banda sonora, o filme foi provisoriamente musicado com música clássica. E acho que mudava completamente aquilo que é a atmosfera do filme, e mudava completamente o que é essa situação de tensão. E a primeira vez que o John Williams mostra a música do tubarão ao Spielberg, aquilo é estranho, porque a música, para um ouvido 100% leigo numa primeira vez, aquilo não é nada, no sentido em que é mais silêncio do que outra coisa, mas é algo que vai crescendo. Por isso a música também fez muita diferença, e ainda bem que perceberam que a banda sonora que tinham não ia servir. Exato. Pedro Buxeri Mendes, há bocado falávamos aqui da ideia de blockbuster, e tu dizias, e bem, que é um conceito que mudou, porque nesta altura, portanto em 75 há 50 anos, havia esse lado de, a partir deste filme, não é? Porquê? Porque este filme teve muita receita logo ao primeiro fim de semana, atravessou todo o verão em alta, levou muita gente, levou multidões ao cinema, sessões cheias, e a partir daí esse modelo de filme de grande sucesso a fazer muito dinheiro e a atravessar o verão transformou-se naquilo que é um blockbuster. Hoje já não é assim. Agora, ainda existem blockbusters? A primeira coisa é dizer que mesmo para 1975 este filme foi muito caro. Nunca o cinema português até hoje teve sequer um orçamento não, é para pôr as coisas em perspectiva. E o tubarão não estava bem feito, atenção. Sim. Às vezes dizemos, ou ouvimos dizer, ou pensamos, o Spielberg tinha 26 anos, e para dar a ideia que foi ele e um amigo fazer o filme, não é? Mas não, aquilo foi muito, muito caro de fazer, e demorou muitos dias, meses. E depois, naquela altura, e até há relativamente pouco tempo, os filmes tinham que cada cinema recebia uma bobine, não é? Portanto, era preciso reproduzir uma cópia. Hoje é um ficheiro, não é? É uma pen, ou não sei se é uma pen, ou se é um... Sai na cloud. Isso, sai na cloud, mas... Portanto, para arriscar que um filme fosse projetado em muitos cinemas ao mesmo tempo, o estúdio tinha que pagar as ditas bobines, não é? A questão do blockbuster, li ontem, por mera coincidência, que o Missão Impossível vai perder muito dinheiro, portanto o Mission Impossible no cinema, não é? Faça aquilo que foi que terá sido o blockbuster deste verão, ou tentou ser, e agora temos o filme da Fórmula 1. Portanto, face ao que custou, já não há receitas de bilheteira, as pessoas já não vão ao cinema por causa das plataformas e dessas coisas todas, já não vão ao cinema como se ia antigamente. Mas ali, a partir dos anos 90, com filmes, o Titanic há de ser o exemplo mais óbvio disto que eu estou a dizer, ou antes o Jurassic Park e a própria Lista de Schindler, eram filmes que tu eras obrigado a ir ver. Sim. E depois, quando vamos a ver, muitos deles estrearam ou no verão, quando são os filmes mais de entretenimento, mais de... ou perto do Natal. Ou na chamada rentrée, não é? E havia, de facto, a ideia clássica de blockbuster, que quase que apostaria um abraço esquerdo que o Jurassic Park teve nos principais cinemas de Lisboa ao mesmo tempo, não é? Portanto, se não fosses ver nesta rua, era 2 ruas abaixo, apostar no mesmo cinema... o braço esquerdo num programa sobre o tubarão também é diferente.
nós vivemos um tempo, ou alguns de nós vivemos um tempo, em que os cinemas, portanto, os locais, eram colonizados pelo mesmo filme, ou pelos mesmos filmes, na mesma altura. Tanto que, se eu fosse um estúdio e tivesse um filme forte, teria que esperar que passasse a mania do Titanic para depois estrear no meu, porque, enfim, as pessoas, havia sempre o custo da oportunidade. E o ignorá-lo, claro. Exatamente. E, portanto, esta coisa do blockbuster a dada altura, nos anos 90, se bem se lembra, começou a ser acompanhado por uma música também. Portanto, os filmes tinham sempre uma canção. Uma música pop, normalmente. Sim, uma música O Gangsta's Paradise, do Coolio. Ou a Celine Dion. Celine Dion, sim. Portanto, tínhamos uma canção. O que é isto? É a canção do Titanic. Então, portanto, aquilo tudo... Que estava sempre a passar nos canais de música, que na altura era uma cena com excertos do filme. Exatamente. Porque sempre que aquilo passava na MTV estava-te a vender o filme. Se calhar ainda nos anos 80, não é? Se pensarmos no Top Gun e os Berlin e etc. Sim, mas nos anos 90 essa tática era óbvio, era obrigação, era regra. Era exatamente. E eu ia dizer mais qualquer coisa extremamente inteligente. Extremamente inteligente, mas vai ser mais oportunidade. Porque agora, e antes de acabarmos, vamos fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é quando vocês escolhem coisas. E o que é que eu vos pedi para escolherem? Qual é o vosso filme favorito dos filmes do Steven Spielberg? Maria Ramos Silva. O favorito? O favorito. Eu vou escolher dois. Claro. Um mais recente, não, um mais antigo e um mais recente. Vou falar de um que é provavelmente aquele que me apresenta de alguma forma ao Steven Spielberg, que eu acho que é o Duel, o Assassino pelas Costas, que é provavelmente o primeiro filme que eu vi. Que é o anterior ao Tubarão? Não sei se é bem o anterior. É. Não é, não. Olha, não é o do carro que é perseguido pelo caminhão ou pelo carro. Sim, exatamente. É uma forma muito simples. E é muito parecida com o Tubarão, só que em vez de ser um tubarão é um carro. Exatamente, pronto. E pronto, aquilo acaba por ser um road movie também com o seu devido suspense e pronto, é muito interessante. E depois é o Catch Me If You Can, mais recentemente, porque tem ali também uma série de coisas interessantes. E eu acho que é uma ótima história, daqueles que se revê muito bem. E ao contrário de... E que se passar no Hollywood vais ficar a ver. Vou, até porque tem o Leonardo DiCaprio, não é? Que envelhece melhor que o Tubarão e continua. Estava bem há 50, está bem agora, portanto, enfim, é por aí. Susana Romana, qual é o teu filme favorito dos filmes do Steven Spielberg? Eu escolhi 3 porque muito sou bem. uma desobediente. Exato. Mas destes 3, eu tenho que admitir que o primeiro que eu me lembrei, e isto será polémico, por aquilo que eu já percebi, porque a tua pergunta não foi qual é que é o melhor filme do Steven Spielberg. Não, é o teu favorito. A pergunta foi qual é que é o teu favorito. Claro, são coisas diferentes. E a primeira coisa que me apareceu na cabeça foi o Hook. Lamento. Eu sei que o Hook é muito mal amado, mas... Eu vi o Hook com 9 anos no Cinema Condes e é das primeiras recordações que eu tenho daquela experiência de seres esmagado por um filme. Achaste que aquilo é a coisa mais fixe que já viste na vida. É a memória emocional a falar, claro. Saís do filme a imaginar-te o que é que tu farias. Ou seja, o Hook é um filme importante da minha infância. Ora bem. E é um filme que eu... foi o primeiríssimo que eu me lembrei. Depois, para não parecer tão mal, aquilo que eu acho que é o melhor filme do Spielberg, para mim, é o Resgate do Soldado Ryan. Então aquela cena inicial, acho que aquilo continua a ser bom. Bela fita. E será bom sempre. E eu, há muito pouco tempo, revi o Parque Jurássico. Revi naquelas sessões que a Gulbenkian normalmente faz no início do ano, em que há uma orquestra a tocar a banda sonora ao mesmo tempo, o que terá influenciado certamente. Mas é ótimo. Mas o Parque Jurássico é muito melhor do que aquilo que eu me lembrava. Eu acho que o Parque Jurássico envelheceu bastante bem, é um bom filme, é um bocadinho mais dark e assustador do que aquilo que eu me lembrava. E isso, tendo em conta que os blockbusters normalmente o teste do tempo não é muito meio com eles, eu acho que o Parque Jurássico continua a ser ótimo. Muito bem. Pedro Buxeri Mendes, o teu filme favorito do Steven Spielberg? Eu também disse 3. O mais em adulto, o Catch Me If You Can, com o DiCaprio. E quando era mais garoto, os Salteadores da Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, e depois o Temple of Doom, que é aquele que eles comem miolos de macaco com o shortstop, não é? Mas já duvidas. Estamos a falar de Indiana Jones. E esses dois, eu nunca... O meu irmão gostava muito do Spielberg, e eu talvez por dinâmicas de familiares, sim, de antagonismos de irmãos e não sei o quê, recusaste. Eu nunca gostei muito do Spielberg porque e mais tarde percebi, agora vou fazer uma coisa intelectual e extremamente inteligente. Eu acho que ele trata mal os personagens femininos. O cinema é muito juvenil sempre. Os sempre homens uma aventura Spielberg, de rapazes, não é? Os homens do Spielberg nunca têm densidade. Há sempre uma boa dose de imaturidade. Não se interessa muito por mulheres, pronto. Enfim, deixa-me resumir desta forma.
É verdade, não é? Sim, não, sim. não, pronto. Mas o Chaldeiros da Arca Perdida, que eu vi no cinema, portanto, e que é um grandíssimo filme. Na altura em que saiu, e vi depois o Temple of Doom, obviamente, é uma coisa. Tomaram vocês terem visto isto com 11 anos ou 12, como eu vi. Pronto, é o que eu tenho para dizer. E bem, e agora, para fecharmos e estupidamente rápido, Maria Ramos Silva, o filme que tu menos gostas do Spielberg? Olha, eu não consegui escolher, mas não, porque de facto eu estava a ouvir o Pedro e acho que o Spielberg sofre muito aquela coisa de ser um pouco mal amado, sobretudo às vezes pela crítica, por ser o realizador de alguma forma da nossa vida, mas também, ou pelo menos de uma longa geração de espectadores, mas que também que fez filmes muito populares, não é? No bom sentido, filmes de cinema, os tais blockbusters, que nem sempre são aquelas coisas mais interessantes ou intelectuais para dizer, não é? Não é aquela cartada mais fixe para dar assim num jantar, tu se calhar vais citar uma coisa mais interessante, não é o Godard, mais densa. Mas o Spielberg é aquele. Eu acho que, lá está, se estejas no Hollywood ou no Fox ou noutro qualquer canal, vais acabar por ver, não é? Mesmo o pior filme, tu podes pensar, isto de facto já. Mas, Maria, eu preciso de um título. Não tenho, mas não isto tens? para partilhar, um dado interessante, que eu dei-me ao trabalho de ver uma lista mais ou menos recente da Vanity Fair, e eles colocam como melhor título um filme que eu acharia que estava na calha para pior filme, que é o Inteligência Artificial. Eu achei um pouco aborrecido. Que eu não entendo como é que. Eu vi há pouco tempo uma pessoa portanto... a dizer que o melhor filme do Spielberg é o Tintin. Portanto, há mesmo tudo. Mas não é. Não é. Até o Fabelmans é melhor que esse. Mas o Fabelmans não é um mau filme. Pois não. Susana Romana, pior filme do Spielberg? Não é o pior, é o que tu menos gostas. O que menos gosto, de longe, War Horse. Que não é mal realizado. Eu revi o trailer, é um filme que teve nomeado para os Oscars em 2011, sobre um rapaz que tem um cavalo e, entretanto, implode a Primeira Guerra Mundial. É uma chatice. E vai atrás do cavalo. E é isso. O filme é muito bem realizado, e eu revi o trailer, não revi o filme, obviamente, mas revi o trailer ontem. O filme é bem realizado, mas é um secador. Exato. E Pedro, o filme que tu menos gostas do Spielberg? O filme que eu menos gosto, porque me desiludiu imenso, é o Hook. Porque não achei o Robin Williams convincente como Peter Capitão Pan. Gancho. Tinhas que ter 9 anos, Pedro. Quem é o Capitão Gancho? Já nem me lembro. É o Al Pacino. Não é nada, é o Pacino, é o Dustin Hoffman. É o Dustin Hoffman, exatamente. desculpa, exatamente. Não. Deixa lá. Fica para a Susana. Marcas uma sessão com a Susana. Muito bem, rapaziada, final do Pop-Up, voltamos na segunda-feira em podcast com as sugestões da semana. Sigam-nos nas vossas plataformas favoritas e não percam nenhum episódio. Até lá. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.